Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do PodLife, o podcast que te conecta com pessoas inspiradoras. E a pessoa que irá nos inspirar hoje tem mais de 20 anos de carreira artística, é ator por formação, cantor, compositor, modelo, apresentador e influenciador digital. Um artista multifacetado, serviu de inspiração para o icônico personagem Cro da novela Fina Estampa, que foi interpretado pelo ator Marcelo Serrado. Hoje conversarei sobre as diversas faces de uma só pessoa com Davi Alvarez. Boa noite, Davi. Boa noite, meu querido. Tudo bom com você? Tudo certinho? Tá me vendo direitinho? Deixa eu me arrumar aqui. Deixa eu me arrumar aqui. Deixa eu arrumar todo. Boa noite. Boa noite, Davi. Primeiro, eu quero te agradecer mais uma vez por ter aceito o convite para contar a sua história, né? Como eu falei na introdução, você é um ser humano de muitas faces, né? Tem muitas versões de uma só pessoa, né? Verdade. Verdade. Vivi várias vidas em uma vida até agora. E deixa eu te contar uma coisa que você deve ter visto lá no post que eu fiz no Story. Quando você me convidou para fazer o Pod Life com você, você me convidou para o dia 17 mesmo. E até então eu não tinha dado conta que ia cair no meu no meu centésimo dia sóbrio. Então, Você vai chegar nessa parte porque que você decidiu interromper esse digamos que não é um vício, né? Mas não é uma coisa saudável também, né, Davi? Aí só pra terminar isso, pra mim tá sendo uma honra estar aqui, vindo falar com você nesse dia, que é um dia que eu queria comemorar, eu não sabia como comemorar, não sabia o que ia fazer, se ia fazer um post, o que ia acontecer. E eu não tinha me dado conta que o dia de hoje era, de fato, o Que bom, centésimo. fico feliz. Você tinha me convidado para estar aqui com você. Então é uma honra estar comemorando junto contigo, tá? Mas pode falar. Davi, para a gente começar, queria que você contasse um pouco da sua trajetória. Como foi sua infância, adolescência, quais momentos te marcaram? Então, vamos lá. Eu sou um homem que cresceu no interior de Niterói, né? Meu pai é uruguaio e a minha mãe é niteroiense. Então, eu nasci aqui em Niterói, cresci em Niterói. E, bom, minha infância foi livre dentro do mato, correndo. Passei por várias situações complexas dentro da minha infância, mas eu acho que o que eu guardo de mais bacana realmente era o meu contato com a natureza, enfim, a minha vida com a natureza, que acabei voltando às minhas raízes agora, né? Voltando a morar em Niterói já há alguns anos, hoje em dia bem dentro do mato mesmo. Então, essa foi a minha infância. Minha infância foi de um cara, de uma criança vivendo dentro da natureza. E que com a chegada da internet, porque não parece, mas eu tenho 36 anos, esse ano eu faço 37, com a chegada da internet, naquele boom da tecnologia, eu queria viver essa novidade. Eu comecei a ter Fotolog na época, fiquei conhecido no Fotolog. Então eu queria viver todas as novidades da tecnologia, sair de Niterói, queria sair daquela vida de mato e tal, que hoje em dia eu aprecio tanto, mas na época, sendo tão novo, isso era uma coisa que me incomodava. Eu falava assim, poxa, eu tô tão longe de tudo. Então é engraçado que às vezes, gente, aqui vai ter sons de bichos, tá? Porque os meus animais lá tem caminhão no teto, no telhado, uma doideira. Enfim, mas então eu queria viver essa vida que hoje eu fugi um pouco, né? E vim viver dentro do mato. Mas essa foi a minha infância, assim, essencialmente. Niterói é uma
cidade fantástica, encantadora. Sempre gostei muito de Niterói. Eu tenho parentes, familiares em Niterói. Eu sempre fui muito a Niterói Ah, desde que delícia. criança. Eu sempre também fui muito para o Rio, Que delícia. proximidade do Rio com Niterói, né? É uma cidade maravilhosa, Niterói, tanto quanto o Rio de Janeiro. E a Niterói depois ficou muito mais conhecida no filme Minha Mãe é uma Sim, Peça, do total, nosso total, saudoso total. Paulo Gustavo, né? É, isso sempre incrível, né? Ele sempre levou muito o nome de Niterói, né? E, bom, é uma cidade, ela é muito díspara ao Rio de Janeiro, né? Então, assim, quando criança eu olhava para o Rio, achava também que, assim, que o Rio era muito para frente. Hoje em dia, eu consigo perceber que tanto Niterói ele é um pouco mais provinciano, o que pode parecer que eu estou fazendo uma crítica, mas não é. Na verdade, eu gosto que seja provinciano, então eu curto isso hoje em dia. Mas quando eu era muito jovem, isso me incomodava, né? Eu falava assim, nossa, mas isso aqui é meio complicado, né, de viver, passava por muito bullying e tal, porque as pessoas não conseguem entender muita coisa. Elaine, beijo, Xé, saudade. Muita gente não conseguia entender esse meu jeito, meio pra frentex e tal. Mas enfim, no fim das contas, essa que eu estava falando, desculpa que eu tenho, eu vou caminhar sobre assuntos que tem muita coisa nessa minha cabeça, tá? Mas a situação da disparidade entre as duas cidades. Então eu queria muito viver toda essa ebulição do Rio de Janeiro e, e aqui acabava me incomodando um pouco, né, por eu estar nessa vida do mato, essa vida muito, eu achava tudo muito careta aqui. Hoje em dia eu já amo tudo careta. Já tá meio assim minha cabeça. Nesse sentido, tá, gente? No sentido de uma vida regrada e tal. É nesse sentido. Porque Davi, careta, você Joyce, se formou na famosa CAU, né? Escola de Artes laranja. de Laranjeiras, né? É uma escola que revelou grandes nomes, como o próprio saudoso Paulo Gustavo, né? Sim. O que te levou a escolher esse caminho e seguir a carreira de ator? Ricardinho, então, eu já fazia teatro na igreja, cantava na igreja. Então, a vida artística, meu avô viveu a vida como gaitista, né? O pai da minha mãe. Ah, meu cachorro querendo sair. Calma. Então, a minha mãe tem uma voz lindíssima. A minha família, ela tem. Minha tia também pinta, é professora de artes plásticas, então a gente sempre teve na nossa família uma ligação muito forte com música e com a parte artística, né? Um, e eu sempre fui artista, desde sempre. Eu fui aquela criança artista que olha e fala assim, pô, poderia ter sido uma Maísa, tá ligado? Eu era uma criança muito extrovertida e se eu tivesse começado antes a minha carreira, eu acho que talvez eu tivesse tido outras oportunidades. Mas o que me levou a Cal. A Cal era né, a melhor escola, né? Eu creio que ainda seja, né? Que ainda seja visto dessa forma. Eu não cheguei a me formar na Cal, tá? Eu estudei na. Ah, Eu saí de lá antes porque eu comecei a trabalhar. Logo me chamaram para trabalhar numa companhia teatral. E aí eu acabei, hoje eu sou ator, né? Quando eu tenho DRT, né? Que para quem não sabe, para você trabalhar como ator, você tem que ter um DRT. E o DRT ele pode ser tirado tanto com você estudando quanto você trabalhando, né? Comprovação de trabalhos e tal. Então eu acabei tirando meu DRT. Eu acho que essa luz para cá vai estar melhor. Eu acho que eu acabei tirando meu DRT. Vou limpar aqui só um segundo. Eu acabei tirando meu DRT por trabalho, então por mais eu estudei na Cal, mas o mérito, né, assim, vamos dizer, digamos assim, de hoje ser ator, foi realmente trabalhar. você começou no teatro, né? Então, como foi a sensação de pisar no palco pela primeira vez? O que mais te encantou nessa fase? O que mais me encantou? Pergunta boa. Ser visto, né, cara? Eu sou uma pessoa que gosta de aparecer, né?
Então, eu acho que o que mais me encantou no final foram os aplausos. Vou ser muito sincero, eu poderia falar outra coisa, mas acho que no final a sensação de trabalho entregue, a sensação de reconhecimento. Quando a gente estava falando aqui, eu falando da minha infância, eu fui um cara que eu sofri muito bullying na minha infância, muito mesmo. E era um dos motivos que eu olhava Niterói e falava, não quero voltar a viver em Niterói. Então, quando eu me descobri, quando eu assim, me descobri artista, né, de verdade, embora eu já fizesse teatro na igreja e tal, mas quando eu descobri o meu lado ator, performer, eu, eu vi que as pessoas, elas gostariam de mim pelo que eu sou, entende? Então Elas eu te sabia que a arte acolheriam me acolheria. do jeito que você é, da forma Eu ia que você conseguir sempre foi, o né? amor das pessoas. Eu acho que o artista, na verdade, ele busca muito isso, sabe? O amor das pessoas. Naquele momento da minha vida, talvez um pouco de aprovação também, acho, sabe? Sentir um pouco de aprovação. Hoje em dia, obviamente, eu tô aqui falando, né, de um passado remoto, já tem mais de 20 anos isso. Hoje em dia eu vejo de uma outra forma, tenho outros insights sobre a carreira artística, mas naquele momento, acho que o primeiro sentimento é esse, sensação de dever cumprido, sensação de caralho, sou foda, consegui, sabe? Essas coisas assim que você que o palco te traz. Eu acho que na realidade era isso naquele momento ali. Aquele momento de ebulição, saindo da adolescência, eu tinha 17 anos, 17 para 18 anos, era muito novinho, né? Então, aquela ebulição toda. Acho que era mais ou menos isso que eu pensava na época. Além de atuar, você se divide entre compositor, modelo, apresentador e agora influenciador digital, né? Como você equilibra essas diferentes vertentes da sua carreira? Bom, vamos lá. Cara, eu não sei. Na verdade, eu não sei, porque eu faço tanta coisa. Além disso tudo aí, eu tenho uma casa grandona para cuidar, 4 cachorros, mãe, uma obra, né, da casa. É muita coisa, realmente. Eu acho que eu estou aprendendo, reaprendendo a dividir o meu tempo entre todas essas coisas. Eu acho que eu sempre fui levando a vida, né? Aconteceu isso muito comigo, assim. E isso também tem muito a ver com a questão dos 100 dias sóbrios, tá, gente? Mas eu acho que eu sempre fui um cara que eu deixei a vida me levar. Então eu ia, assim, aparecer aqui, fazia um trabalho aqui, então era para cantar, vamos lá, vamos ensaiar para poder cantar com a banda, uma peça nova, então um trabalho publicitário, então eu ia me fazendo as coisas conforme elas apareciam, sem muito planejamento. Hoje em dia, eu tenho aprendido que eu necessito de um planejamento. Então, essa sua pergunta, ela é uma pergunta que eu tenho que te responder com bastante verdade. Eu estou aprendendo a me dividir entre todas as coisas para poder fazê-las com Você vai excelência. lidando com as coisas conforme elas vão aparecendo, né? Então, eu fui assim até um tempo atrás. Eu tenho aprendido a modificar isso, que é ter um olhar mais cuidadoso com o meu tempo. A gente, conforme a gente vai envelhecendo, acho que as outras pessoas aqui que vão depois, você também vai entender isso. Acho que quando a gente vai envelhecendo, a gente vai dando muito valor ao tempo, né? E antes eu não tinha muito essa questão do tempo e do cuidado com o tempo, por exemplo, em relação a estar com a minha mãe, em curtir muito a minha mãe, em ter meu tempo com Deus. Então são coisas que eu vim modificando ao longo da minha vida e agora várias fichinhas vão caindo. Então eu falando assim, poxa, eu quero estar mais tempo com Deus, eu quero estar mais tempo com a minha mãe, eu quero ter um tempo de qualidade maior com ela, seja de viajar, seja de estar em casa, seja com os meus bichos, seja plantando. Então, é, e ao mesmo tempo ter todas essas outras coisas que eu faço trabalhando. Então, eu estou aprendendo a como discernir, como levar a vida fazendo tanta coisa. É É isso. engraçado você falar sobre o tempo, né? Porque eu estava falando há um tempo, há um dia atrás, exatamente sobre isso. Que como as coisas, quando a gente era criança, demoravam mais para passar.
o ano demorava, era uma eternidade, um ano. A gente não via a hora do ano acabar. As férias pareciam que duravam meses, né? E quando a gente vai crescendo, a gente vai vendo que com a correria do dia a dia, o tempo vai passando muito rápido. Sim, A gente vai deixando de fazer muitas coisas por conta ou de faculdade, ou de trabalho, ou de sobrecargas na vida, né? A gente não dá muito valor ao tempo de qualidade com as pessoas verdade. que a gente ama. E ano passado, aconteceu um episódio comigo e eu quase morri, né? Eu tive uma doença muito grave no pulmão. Fiquei mais de um mês internado numa UTI no hospital da minha cidade. E a partir daquilo ali, eu comecei a valorizar mais o tempo com a minha família, o tempo com a minha mãe, o tempo com as pessoas que eu gosto. Né? Às vezes a gente deixa para mandar uma mensagem para um amigo, falar, vamos mandar amanhã, e acaba esquecendo. Aí eu percebi que não, a gente tem que mandar naquela hora mesmo. Se a gente quer Exatamente. falar com alguém, a gente tem que procurar naquela hora, porque amanhã o Eu até, amanhã é incerto, né, até, da vida. até agora, lá no Rock in Rio, para mim, um dos shows mais memoráveis do que eu assisti foi o da Pitty fazendo uma participação no show do Planet Hemp. E ela tem uma música que eu amo, que ela cantou, que é aquela Não deixe nada pra depois, não deixe o tempo passar, não deixe nada pra semana que semana que vem pode nem chegar. É E essa música, a exatamente letra isso. é perfeita. Quem não conhece, depois procura essa música. Eu acho que chama Semana que Vem. É maravilhosa essa música dela e fala exatamente. Exatamente. É viver o agora. Não vamos deixar para fazer as coisas semana que vem, amanhã, né? Exato, Não vamos perder tempo com coisas pequenas, né? Estão dizendo que nossa vida é muito curta, né, Davi? exatamente. Exatamente. Davi não Só vai dando tem valor como. às coisas também quando a gente perde, né? Isso é um mal do ser humano também. Exatamente. A gente, às vezes, precisa perder coisas para aprender. Isso é tão bobo, na verdade, né? A gente Exato. é da mesma forma que aprender com o erro do outro, por exemplo. É uma coisa assim. É muito magnífico, porém, não é fácil também, tanto quanto a gente fala, né? Assim, para É, falar, tem muito mais fluidez do que vivenciar, experienciar isso. Mas é uma coisa também, Ricardinho, que eu acredito que a maturidade também traz, né? eu, A gente a gente, tá passando. quando é imaturo, a gente não está preparado para perder nada, né? O ser humano não gosta de perder. E quando a gente perde, a gente dá valor. E eu perdi a minha avó durante a pandemia, eu amava a minha avó, mas eu vi o quanto eu poderia ter tido mais tempo, Tempo de qualidade, mais coisas com ela, claro. né? Eu também A gente vai amadurecendo. de perder a minha avó e eu tive exatamente essa mesma impressão e além de ter essa impressão isso fez com que eu tivesse um olhar ah, maior para minha relação, por exemplo, com a minha mãe, de olhar para isso e falar assim, cara, eu quero ter mais qualidade. Por isso lá no começo eu estava falando questão de ter mais qualidade com as pessoas que a gente ama, porque isso modificou muito o meu olhar para isso, sabe? Para minha relação com a minha mãe, e obviamente falando assim sobre a ordem natural da vida, né? Que Deus me livre, mas é só pela ordem natural da vida de como a gente tem que lidar com as situações. Então, quando eu vi a minha mãe perder a mãe dela, eu tive esse olhar de falar assim, cara, eu quero fazer o máximo e tal, o máximo com a minha mãe, para que depois eu não tenha nenhum tipo de arrependimento, enfim, de que eu possa viver, né, mais tempo com ela, enfim. Fazer coisas bobas, né? É ver um filme, Exato. é rir, é brincar, é passar uma tarde. É isso que a gente sente falta quando perde uma pessoa, né? São coisas simples, né? São É, coisas simples.
precisa ser nada. Se às vezes também a gente espera uma data especial para dar um presente ou para ter alguma. E às vezes não, o dia especial. Eu também aprendi muito uma coisa engraçada, que quando eu morei um tempo em Copacabana, e aquelas senhorinhas assim de Copacabana, que elas colocam tudo que elas têm e vão pra rua. Tudo. Tipo, tudo. Elas misturam tudo que ela tem. Você vê que ela é uma pressa de usar tudo que elas têm. E eu achava aquilo o máximo. Achava aquilo o máximo. Eu falava assim, gente, eu quero ser sempre assim, como essas senhorinhas. Sabe, colocar tudo que eu tenho, usar tudo que eu tenho, usar o meu melhor. Roupa nova já gosto de usar já no mesmo dia. Porque eu penso exatamente isso. E aí, como é que acontece? Se eu me for, vai ficar com alguém, alguém vai vender tudo num lote. Então, Vai eu sempre leiloar tudo, né? vai doar tudo, vai tudo num lote só. Então, eu sempre tenho isso comigo, sabe? Ganho roupa, já uso logo, compro roupa, já uso logo, tudo eu já uso logo. Já quero logo colocar para jogo. Quero já vou colocar para o universo e fazer com que aquilo ali tenha a melhor experiência possível comigo. Assim, nesse sentido, eu tento ser bem. Não sei se é positivismo demais ou negativismo, agora eu fiquei na dúvida. Porque eu vou usar logo porque caso dê alguma merda. Mas é isso. Mas é isso. É Acho que para pelo menos usar, né? Não ficar guardando, é. esperando Isso serve para o que uma você falou. data A gente especial para também usar. acaba não guardando, mas aguardando o momento certo de mandar uma mensagem para um amigo, para alguém que você ama. Então, é tão legal quando a gente manda logo, né? A gente fala, eu te amo. Quando a gente fala, na verdade, as coisas que a gente tem que falar, que às vezes não é eu te amo, às vezes é, olha, até aqui eu posso, é um não. Na verdade, quando a gente espera muito para falar as coisas que a gente precisa falar, isso também machuca a gente. Seja uma coisa positiva ou uma coisa negativa para o outro, né? Que é não, por exemplo, não tô afim disso. Então é bom também as pessoas também é, as pessoas terem esse esse olhar, né? De pô, eu vou falar o que eu quero falar porque eu preciso falar, obviamente, né, sem magoar o outro, mas impondo limite. Impor limite é maravilhoso. É uma coisa Exatamente. também muito a aprender. Tomei assim, apanhei bastante. Vamos usar esse termo melhor, mas eu apanhei bastante para poder aprender isso. E apanho constantemente também, mas hoje em dia com menos força. E você diria, Davi, que qual é assim, a sua linguagem do amor com seus familiares? Que tem um livro, se eu não me engano, né? Que fala que cada um Tem tem uma um linguagem de estilo, amor. Eu né? conheço isso. Então, a minha linguagem de amor, ela é de muito toque. Por quê? A minha mãe é a pessoa que tem um abraço mais gostoso desse mundo. Não sei se tem alguém aqui na live que conhece a minha mãe, mas a minha mãe é uma pessoa assim que tem um abraço. As pessoas quando me conhecem, elas falam assim: "Nossa, mas você tem um negócio". Uma coisa porque eu acho que minha coisa muito de toque. Eu acho que as pessoas no geral elas acabam não estão tão acostumadas, elas acabam experienciando isso e gostando e me vendo dessa forma, e sentindo isso. Mas eu sempre falo assim, cara, mas então você tem que abraçar a minha mãe. Porque é a minha mãe que é a dona do abraço, a mulher que passa uma energia, assim, uma coisa de Deus mesmo no abraço. Então, a gente, aqui em casa, a gente tem muito essa linguagem não só eu, como aqui em casa, a linguagem do toque mesmo. E de serviço também, né? De tratar. Minha mãe também, ela tem uma outra coisa também que é maravilhoso, que é a forma dela cozinhar. Ela cozinha com muito amor. Ela gosta muito de cozinhar e isso para ela é um ato também muito de amor, assim. Aí eu venho aprendendo também ao longo da vida a experienciar esse amor, que é um amor de Deus, né? Pelas pessoas, pelos seres. A minha mãe é muito assim, é uma pessoa ímpar mesmo. Como ela trata os bichos, as plantas, as pessoas, enfim. Então aqui a nossa linguagem é muito essa. Vou prender o cabelo, gente, tá me irritando. Então, assim, eu sempre gostei também muito desse contato com as pessoas que eu amo, entendeu? De ficar perto, de ter uma boa conversa, ou mesmo conversar, ver um filme mesmo com a minha mãe. Eu gostava muito de assistir televisão com a minha avó. Minha avó era uma pessoa que gostava muito de cozinha, igual você está falando da sua mãe, né? Minha avó, ela adorava cozinha. Kátia, Sempre ela Árvore, tinha, é maravilhosos. Deixa eu mandar uns beijinhos pra Elan, claro, pro Muniz, pra barbearia do Pape. Ah,
maravilhosa, Monique, Miguel, Leandro e Maria de Fátima. Beijo para todo mundo que tá online. Eu sei que as pessoas estão passando. Muita gente que passa pela live, né? E sai também, né? É, Vai passando, saindo, vendo, indo para outra live. Mas minha avó um beijinho. era muito assim. Ela sempre tinha uma comida pronta para a hora que alguém quisesse. Ou era um pão de queijo, sempre tinha alguma coisinha ali guardada quando alguém pedia. E assim, ela sempre Mandei gostou beijo para você, Muniz. Meu manito. muito de casa cheia, né? De receber as pessoas. E é isso que a gente guarda das pessoas que a gente ama, né? Sim, é verdade. É verdade, é verdade. São esses momentos, né? Isso é realmente acaba trazendo, deixando a gente meio reflexivo, né? Porque ou quando a gente perdeu, né, alguém, deixa a gente reflexivo, mas essa reflexão acho que também ela vale exatamente para aquilo também que a gente estava falando agora há pouco, para que a gente olhe os nossos hábitos com quem está aqui, com a nossa vida, né, com a gente mesmo. Eu acho que aquela luz lá atrás pode estar incomodando alguém. Vamos ficar aqui. Com a nossa vida, né, com o nosso dia a dia, a gente modificar a forma como a gente pensa sempre, né, melhorar. Então, para que essas coisas que deixam a gente reflexivo sirvam também para como a gente vai tratar o próximo e as pessoas também que estão entre a gente, que estão com a gente, né, e que esperam algo da gente, né? Exatamente. E, Davi, eu queria que a gente falasse um pouco sobre um personagem icônico, que é o Crow, né? Que foi Sim. vivido pelo ator Marcelo Serrado. Como foi saber que você foi a inspiração para esse personagem? Como rolou o convite e como foi o envolvimento no processo criativo? Tá, vamos lá. Eu conheci o Cerrado. A história, na verdade, é um pouquinho diferente do que ele conta, porque ele dá tanta coisa na cabeça dele, ele acaba falando que a gente se conheceu numa boate enquanto ele estava preparando, né, o personagem. Mas, na verdade, a gente se conheceu um pouquinho antes. A gente tinha amigos em comum, nos tornamos amigos, e Marcelo, né, quando estava saindo da Record indo pra Globo, ele me perguntou, a gente foi para um show, lembro até hoje o show do Seu Jorge, e aí ele me perguntou assim, amigo, queria colocar o seu topete no meu personagem. Posso? E eu já usava aquele estilo, tinha acabado de voltar da Europa, era uma coisa que, na verdade, obviamente, né, gente, que eu não inventei aquele topete, nem inventei uma gravatinha borboleta, isso não foram coisas inventadas por mim, mas era um estilo que as pessoas não usavam aqui no Brasil. E na Europa estava se usando muito a alfaiataria curta. Então eu voltei de lá com outras informações de moda diferentes do que a galera estava consumindo no momento. Lembrando que o ano era 2011, então a gente não tinha esse acesso todo na internet o tempo inteiro ao que está se usando around the world. Não tinha essa coisa, né? Tipo, de saber o que eu estava usando agora no Japão. Então era diferente. Tinha, mas não dessa forma. Era bem mais reduzido, né? Tipo, globalizado, menos globalizado. Então, quando o Marcelo me fez essa pergunta, eu falei, cara, se joga, obviamente. Então eu não sabia que isso iria mudar tanto a minha vida naquele momento. Mas aí eu comecei a fazer. O Marcelo começou a fazer laboratório comigo e eu fui participar de uma peça dele que se chamava, se eu não me engano, era Tudo ou Nada. Já tem muitos anos, tá, gente? Mas então fui participar dessa peça com ele e a gente ficou fazendo algumas capitais do Brasil e eu viajando junto com ele para ele fazer esse laboratório, enquanto ele fazia outros laboratórios, porque o Crow foi uma colcha de retalhos, ele não é uma caricatura minha, né? Ele é uma colcha de retalhos onde o Marcelo pegou a voz de uma pessoa. Muito de mim veio do Do estilo. o estilo e o topete e a forma de mexer no cabelo, porque vocês viram já que eu tenho coisa com o cabelo, toda hora eu tô mexendo. E naquela época, como eu tinha o topete, mexia muito daquela forma. Então, inclusive, a gente teve uma treta assim grande na época com, como é o nome dele? O escritor da novela, agora esqueci o nome dele. Agnaldo Silva, porque ele ficou meio chateado. Ele ficou chateado que as pessoas achavam que ele tinha escrito personagem inspirado em mim. E realmente isso não é verdade. Ele nunca escreveu personagem inspirado em mim. Ele escreveu esse personagem inspirado num grande amigo meu chamado Davi também, Davi Valério,
Então, o Agnaldo Silva se inspirou em um Davi e o Marcelo Serrado se inspirou em outro Davi, Davi Alvarez, na questão do estilo do personagem, do cabelo e tal. Que foi, na verdade, uma grande coisa na história do personagem, né? Que era a questão do estilo, teve bateria de escola de samba com o topete, né? Teve como chama hino do... Eu esqueci como se fala quando é uma música da escola de Também samba. Esqueci o nome. é. Samba Enredo, do Cru. Então teve várias coisas, teve vários filmes, né? Com várias pessoas muito importantes, né? Então foi um personagem incrível, icônico, realmente, Não, e o que Crow trouxe. era um personagem assim, muito marcante, muito engraçado, e ao mesmo Ele tempo, virou o protagonista da novela, né? A exatamente, realidade e é ao mesmo tempo, ele colocava em pauta situações muito assim, importantes, e temas para muito importantes a serem discutidos, né? para aquele momento, quando a novela foi reprisada na pandemia, muita gente falou mal do personagem. Mas as pessoas se esquecem que naquele momento, que era 2011, você conseguir levar um gay afeminado para dentro dos lares e fazer com que os Era machos, muito difícil. pessoas da sociedade que impunham a família doriana, né, a família de comercial de manteiga perfeita, conseguir colocar um personagem assim, com graça, levando com E ele leveza. foi muito bem aceito pelas Foi muito bem famílias, feito, né? exatamente pela leveza do Agnaldo Silva. Exatamente. Eu acho que as críticas que foram feitas agora é porque algumas pessoas, de certa forma, acharam que aquilo ali era uma sátira, era Hoje em uma dia seria, palhaçada, né? eu creio que hoje em dia seria diferente, seria bem diferente se fosse gravado hoje em dia, obviamente. Ele já é um personagem icônico, porém, hoje em dia, muitas situações não se passariam iguais. Isso aí eu tenho total convicção, porque os tempos são outros. Mas quase 10 anos depois, eu acho que realmente naquele momento é, conseguir entrar nos lares e levar essa informação. Tinha muita informação também, mesmo o personagem sendo um chaveirinho de uma mulher, como muita gente falou, ele quebrou muitos tabus. Foi um Mas personagem realmente icônico. acabou que o próprio Croa se tornou o protagonista da própria Ele novela, se né? tornou protagonista, total, total. Tanto ele se tornou protagonista que ele depois teve 2 filmes, né? Isso Exatamente, ninguém divertidíssimo, né? E eu, assim, eu era muito fã, eu sempre gostei muito legal. do personagem, eu achava o personagem muito divertido, dava altas risadas com o estilo dele de falar, né? Com as reações que ele A Marcelo tá esboçava, maravilhoso, personagem. né? Realmente maravilhoso. É, E até hoje, você sabe, Ricardinho, que até hoje as pessoas me param. Duas coisas que as pessoas me param muito na rua para falar sobre o personagem Crow e sobre o Amor e Sexo, né? Que foi um programa também que eu participei, que teve outra quebra de tabu também. Você deve chegar lá ainda no assunto. Mas as pessoas ainda falam muito sobre isso, né? E isso é bem legal, assim, você vê como marcou. E o E, ano assim, era. é muito importante ver o processo de envelhecimento natural de um personagem também, né? Uhum. Porque é um personagem de uma novela que se passou há 10 anos atrás. Eram situações de outra Sim. época, eram olhos de outra época, né? Que hoje talvez seria feito, seria abordado, né? De Seria uma abordado outra dessa forma, com toda forma, certeza, claro. até porque aquelas vivências que existiam naquele momento, elas hoje em dia elas já são vistas, apesar de sermos o país que mais mata LGBTQIA+, né, a comunidade. Apesar disso, hoje as pessoas tratam com muito mais naturalidade. Eu acho que não teria tanta. Talvez o namorado dele teria aparecido, sabe? Não teria aquela questão toda em volta de mostrar algumas coisas. Talvez algumas coisas realmente seriam bem diferentes E eu para os digo padrões assim, de agora. eu particularmente eu gostei muito mais do primeiro filme do que do segundo. Eu acho
que o primeiro foi 1000 vezes mais engraçado, mais divertido do que o segundo. Você vai me botar nessa saia justa de eu responder isso? Não, professor, dá sua opinião. Mas eu acho que seria legal até para o futuro eles tivessem mais projetos É, inserindo coroa, né? pode ser que surja, né, mais uma vez o Cru. Eu torço. Eu torço porque sempre que, né, sempre que volto o Cru, então hoje eu tenho oportunidade de falar também sobre o meu trabalho, então isso tudo sempre é muito legal. Então, sempre que acontece de ter alguma coisa, até na pandemia também, relacionada ao personagem, me chamam. Então, para mim é sempre maravilhoso. Tem uma coisa que eu nunca falei, que só teve uma coisa negativa na questão toda do Cru, que foi a minha carreira de ator ter sido. é, Acabou ficando um pouco esquecida. Por quê? Porque eu era um cara que estava inspirando um personagem. Então as pessoas de repente acharam em algum momento que eu era muito caricato. Então eu Mas, fiquei muito estigmatizado como um cara caricato que mas eu na não poderia verdade, fazer coisa você foi inspiração, procurou no estilo de moda, no estilo de moda, cabelo, exatamente, né? no look. É. Ah, o estilo, a expressão, o estilo de falar foi do outro Davi que você falou. Não, ainda não foi não. A história que eu acho, a história foi do outro Davi. Isso aí foi de outra pessoa que o Marcelo foi pegando. É, É só a questão o ator vai de pegando um coisas, pouco uma de cada colcha de coisa, retalhos, total, né? assim. E vai montando o personagem. Agora, só teve essa questão mesmo, porque como a mídia vendeu muito, essa questão de o Cro da vida real, eu tive um É, atentado porque na também, verdade, quando coloca seu nome no Google, é muito linkado com o Coro, né? meu nome é muito linkado com o Cro. Sim, sim. Tem muita matéria sobre isso. E muita página policial também, porque eu apanhei na... Eu fui agredido, então tem muita página policial, muita matéria sobre isso. Esse personagem que o Muniz está falando, que é a Alva, eu quero ver uma forma de colocar, assim, depois de disponibilizar o link para que as pessoas vejam, inclusive te mandar também, Ricardinho, Mas, para você ver. Ah, obrigado, Muniz. Muniz, você não conta que você gosta muito de mim, Muniz, mas ele sempre vê esse filme, ele sempre fala para mim. É um curta-metragem que eu fiz com o Fabiano Cafuri chamado Último Cigarro, é, que é muito divertido. Essa personagem, que é a Alva, ela é muito divertida. Eu vou te enviar esse filme para que você veja, me Ricardo. manda para me assistir, eu adoro o cinema nacional, cinema de tudo quanto é estilo. Eu vou te mandar algumas coisas que eu fiz. E Que Davi, o não seu são estilo, mainstream, né? Coisas que não são mainstream, que estão ali lá do B e tal. o seu estilo foi essencial, né, na construção do visual do Cru. De onde vem essa sua paixão por moda e Ah, pela ideia de se expressar através das roupas? rapaz, eu vou falar, veio muito também da minha mãe. Veio muito também da minha mãe. Eu sou muito fã da minha mãe, né? Assim, eu sou muito fã da minha mãe, sempre fui. A minha mãe sempre foi minha musa inspiradora. Ela sempre foi muito à frente do tempo dela. Então eu lembro de que eu criança olhando para minha mãe se vestindo, eu sempre achei ela o máximo. Tipo, muito do que eu tenho em vários aspectos da minha vida, de arte, de moda, muito bem. Tanto que a gente divide armário. Eu e minha mãe, a gente usa as mesmas roupas. Minha mãe, ela não tá aqui agora, mas a gente usa, a gente divide várias peças que vocês às vezes me veem usando é dela, ela usa a minha, e a gente até hoje faz isso. E a gente tem um corpo parecido, então eu acho que a minha maior inspiração de moda sempre foi a minha mãe. Obviamente que depois você vai adquirindo outras informações de moda, né? Eu trabalhei um tempo como produtor de moda e fui assistente do Lúcio Fonseca para Isto É Gente, não fui, né? Apesar de que era quase tudo eu que fazia, que assistente sofre, assistente que escolhe tudo depois não leva os créditos. Mas eu fui produtor de moda, a gente fiz bastante ensaios corporativos, books para modelos, para atores, e vestia a galera. Então, trabalhei muito nessa área também. Então, a minha visão de moda ela foi se expandindo ao longo do tempo. Eu também sou co-hunter
para quem não sabe, né, que é caçador de tendências, eu fiz uma pós no IED, que é o Instituto Europeu de Design. Então, ah, nessa minha busca, nessa minha jornada, eu fui me alimentando de várias coisas de moda, né? Morando fora. Hoje em dia eu amo second hand, então também acabei de fazer uma campanha para Leves Rio, né? Não sei se a galera viu, a galera pode entrar também depois no Eu meu. vi essa postagem. Foi para Leves aqui do Rio de Janeiro, né? Espero que em breve a gente faça para Leves Brasil, mas ainda foi para Leves Rio, então eu fiquei muito emocionado, porque é uma marca que, inclusive, estou vestindo Leves agora. É uma marca que eu sempre gostei muito, então para mim foi muito marcante assim fazer isso agora. Então o estilo ele vai se alimentando, né? E se retroalimenta. O trabalho de Cool Hunter ele é bem isso também, assim, de você ver o que tá por exemplo, na mídia, né, no mainstream, que veio da rua, e o que vem da rua que vai para o mainstream, essa troca de coisas, e essa troca de coisas eu também vivo ela, que é perceber o que está aqui e vai para cá, e o que de cá vai para cá, e essa troca, e a moda, ela também é isso. Não, as tendências, elas, não só na moda, mas em qualquer outro aspecto, ela tem essa troca entre vários polos. E assim comigo acontece também na forma de eu me vestir. E obviamente que a gente vai experimentando também coisas. Tipo, ó, recentemente eu comecei a usar muito roupa larga, como eu tô agora. Ó, eu tô bem largão hoje. E assim, e eu comecei a usar a roupa assim, comecei a ficar, que delícia, que eu tava numa mania de usar skinny. Uma vida usando calça skinny. E aí eu falei assim, eu quero me vestir, não quero me vestir não. Fui começando a botar e falar, que delícia, não tô todo apertado, eu queria ficar mais livre e tal. E aí fui modificando isso. Então, muitas das coisas também vão se modificando conforme eu vou usando e sentindo que aquilo ali é a minha vibe nova, como eu tô me sentindo bem. Então, isso é uma busca também constante. A moda, por exemplo, agora você vê que agora tem eu acho que é barefoot, é barefoot que chama, que é o sapato, ele não sendo mais usado nesse formato, porque agora eu estou descalço aqui, que ele não sendo mais usado nesse formato, né, que a gente vê muito assim. Ele é um formato maior, para tipo meio Ronald McDonald, sabe? Para que os seus pés tenham total lugar para apoiar. Essa tendência é muito legal, porque ela vem trazendo conforto. Então era uma coisa que eu já estava buscando. É, Até falava isso muito com a minha podóloga, né? A gente faz bastante material e a gente já vinha conversando sobre isso, porque ela faz palmilhas e tal. E a gente já vinha conversando sobre isso. E como então, na verdade, a minha questão hoje em dia também muito tem sido que a estética fique legal, mas que eu esteja confortável. E a Sabe isso? moda, ela pode ser confortável, né, E Davi? deve, pode e deve, né? Porque na realidade eu fico olhando como eu fazia coisas comigo onde eu tava zero confortável. Isso vale para todas as coisas da minha vida. Mas eu, quando era muito novo, gostava de usar aqueles sapatos com a ponta bem, um bico bem fino, sabe? Tipo sapato social, né? Digamos assim. Quase um escarpão. Eu acho que talvez eu quisesse usar um escarpão e não botava isso na minha cabeça. Devia ter usado logo um escarpão. Teria sido mais fácil. Mas a questão toda era essa, tá ligado? É assim, eu hoje em dia tenho dado muito valor a me sentir E confortável. você, como que alguém que hoje não tem noção de moda pode começar a se vestir bem? Você tá indo profundo, né? Vamos lá. Muita gente me faz esse tipo de pergunta. Muita gente me faz esse tipo de pergunta, tá? Inclusive é um trabalho também que às vezes eu desenvolvo com algumas pessoas. Deixa eu tirar. Incomoda essa luz verde, né? Não, pra mim não. Ah, tá. Dá até um charme pro Então vamos vídeo. ficar aqui, charmoso. Então, eu acho que realmente, primeiro de tudo, é saber o que cai bem na pessoa. É um ponto, né? O segundo ponto é buscar referências. Tipo, eu gosto muito de tal pessoa, como ela se veste, buscar referências. Ou alguma coisa que cai bem no corpo da pessoa, alguma coisa que ela gosta de vestir, e ela buscar também referências disso dentro
do padrão dela, de como ela se sente bem. Então, na realidade, eu acho que se vestir bem é você estar confortável consigo mesmo. E, obviamente, que todo dia vai ter uma tendência nova, vai ter alguma coisa nova. Então, é também não ceder totalmente às tendências, creio eu, pelo menos a minha visão é isso, não ceder totalmente às tendências, mas poder brincar uma vez ou outra com alguma coisa que surge. Sabe? Um exemplo, às vezes surgem esses sapatos, teve agora um sapato desses meio de sandálias com frufru assim em cima, né? Isso feminino, da estética feminina. E aí eu acho que de repente a pessoa quer experimentar. Ela compra uma coisa mais barata, mais em conta, para ela dar uma experimentada, ver se aquilo ali vai ornar com ela. E não se jogar de uma vez comprando uma coisa cara também. Eu acho que isso é um outro ponto legal de se olhar. Mas eu acho que se vestir bem realmente é uma questão de você estar confortável e uma questão realmente de você olhar as coisas que te inspiram. Eu acho que Já seria isso. te pediram para você fazer a consultoria como personal stylist? Já trabalhei com isso, já fiz isso. Para marca, já fiz isso para marca, já fiz isso para pessoas. É uma coisa legal, eu gosto muito também. É só que ela demanda muito tempo só, mas é uma coisa que eu gosto bastante. Demora muito tempo porque você tem que pensar toda a ideia do que a pessoa vai vestir, Todas. né? Tá tudo, um armário cápsula. ah, Enfim, é um trabalho que demanda muito tempo. E como você estava falando lá no início, eu acabo que hoje em dia eu estou fazendo muita coisa. Então, hoje em dia, para fazer um trabalho desse, eu acabo tendo que demandar assim, muito, muito tempo. Mas é legal também. Eu gosto muito. As pessoas pedem E isso. uma curiosidade minha, Davi, porque quando a gente vê esses desfiles famosos, né, a gente vê essas peças tão E, estranhas na claro. passarela. Então, porque ali, na verdade, eles não estão vendendo a peça em si pode ser comprada e tal. Mas muitas sim, outras não. Às vezes acontece, né, de alta costura também, acho que um dia não ter, ou algumas peças ficam só para desfile. Mas eles estão vendendo o conceito, entendeu? A marca ela tá desfilando o conceito dela. Isso cada vez mais é, acontece, assim. Por exemplo, até aqui na internet, até no meu trabalho, por exemplo, hoje em dia, as pessoas aqui, elas compram um produto, quando eu estou vendendo um produto, né? Fazendo uma propaganda de um produto. A pessoa está consumindo meu lifestyle. Ela não está consumindo, assim, de fato, o produto. O produto, ele vem como consequência para que a pessoa tenha aquele lifestyle. Então, as pessoas hoje em dia compram pessoas. Elas compram experiências. E a marca de moda sempre venderam isso. Isso que hoje a gente faz aqui enquanto pessoa física barra jurídica, as marcas sempre venderam isso. Eles sempre venderam conceito, entendeu? Lifestyle. Então, às vezes, uma coisa que parecia ser muito estranha, mas na verdade a marca queria realmente vender uma estranheza, sabe? Por exemplo, quem faz Ela isso queria chamar a atenção, causar um impacto, né? causar um impacto, ou simplesmente causar um impacto. Pode ser só isso também. Mas, no geral, elas vendem um conceito que pode ser um conceito causar impacto. E, Davi, eu queria saber um pouco mais sobre o seu processo de autoaceitação e descoberta pessoal. Como foi esse momento para você? Você fala o quê? De sexualidade? Sim, de tudo. Eu me De descobri no sexo sexualidade, de descoberta, de viver novas experiências. quando eu me descobri hétero, né? É isso? Tô, Isso. tô brincando, calma. Rapaz, você vai muito lá atrás. É que eu não tem como falar uma coisa assim, mas vamos lá. Esse processo ele vem desde sempre, né? Ele é um processo que me acompanha até hoje, na verdade. Na verdade, é um processo que me acompanha até hoje, que é um processo de descobertas de coisas novas, coisas que eu gosto, que eu não sabia que eu gostava. Esse processo ele tem acontecido agora, por exemplo, quando eu deixei de beber, sobre coisas que eu gostava ou não, sobre aceitar coisas que eu queria ou não. Ó, agora eu não posso nem mentir, porque a minha psicóloga tá na live, tá? Então eu não posso mentir. Mas, ó,
eu acho que esse é um processo que ele me acompanha. E eu quero que ele me acompanhe durante toda a minha jornada, minha trajetória aqui na Terra. Porque se a gente para, ferrou, né? Você vai para onde? Sabe? Eu quero que esse processo que você comentou, eu acho que você estava perguntando mais dentro da área de sexualidade, não sei. Mas eu tô só expandindo porque na realidade ele serve para muita coisa. Ele é um processo, mas calma, filhote. Ele é um processo que ele serve para tudo, não só da sexualidade. Então, hoje em dia, como eu tô esses 100 dias, por exemplo, sem álcool, e 59 sem cigarro, eu pude perceber coisas novas. Então, eu sempre tô nessa evolução. Sempre tô em evolução, em ebulição para descobrir coisas novas. Entende? Então, eu acho que isso, na verdade, que você me perguntou, seria a minha resposta, meio que seria isso, o meu processo ele é estar aberto à vida, estar aberto a possibilidades, estar aberto a me apaixonar por coisas novas, por pessoas novas, por lugares novos, por hábitos novos. Eu acho que eu nunca vou responder sobre sexualidade, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Eu acho que é meio que isso. E sobre a minha sexualidade, isso me acompanha desde sempre. Eu acho que desde menino, desde que eu me entendo por gente. Não dá para precisar. Não dá para precisar quando eu me descobri que eu gostava de meninos. Mas eu posso falar, por exemplo, quando eu vi que eu estava começando a gostar de meninas também. Quando eu tive minhas experiências com meninas. Que era uma coisa que, na verdade, foi mais nova para mim do que me descobrir gay. Sabe? Foi quando eu vi que eu poderia gostar também de mulheres. Foi uma coisa que, para mim, foi mais nova do que o fato de eu gostar de meninos. Entende? Então, foi muito mais chocante para mim falar assim, gente, eu gosto de mulher também. Muito mais chocante do que porque eu sempre gostei de meninos. Então, quando eu comecei a olhei para meninas, para mim foi mais chocante do que quando eu olhei para meninos. Então, porque eu sempre olhei. Então, meio que isso, assim. Mas a descoberta mesmo foi muito jovem. Eu descobri meu corpo muito jovem. Eu fui muito precoce. Eu passei por diversas situações na minha vida, assim, eu sofri situações de abuso quando era criança, então eu tive várias situações onde a descoberta da sexualidade, ela acabou sendo muito adiantada, né? Eu falo sobre isso naturalmente, porque eu não carrego traumas sobre isso que eu vivi. Não carrego mesmo traumas, mas nem normalizo, nem carrego traumas, né? Sei o que eu vivi, as experiências que eu tive. Mas nessa questão, então eu acabei sendo muito exposto, né? De uma forma muito rápida ao à sexualidade. Acho que eu respondi, né? Que eu falo pra caramba, Ricardo. Ricardinho me segura, que eu digo que eu falo muito. Eu sou pro Você tá 100 dias sem beber, né, Davi? 100 dias. Como é que foi essa experiência de ir pro Rock in Rio sem beber, Davi? Cara, eletrizante. Primeiro de tudo. Música eletrônica da onda, gente. Música eletrônica da onda, você não precisa de nada. Música eletrônica da onda. É o primeiro Rock in Rio que eu fui sóbrio. É uma coisa que é o seguinte, eu conseguia ter noção dos meus atos do início ao fim. Eu lembro de tudo. Então eu, inclusive, sabe, tinha uma coisa, né? Às vezes eu passava por situações que não eram legais e eu aceitava por estar perto de pessoas, com pessoas para estar com bebida. Fiz uma ação, né, usando a roupa da Leves, mas eu fui com a mãe de uma amiga minha, mãe da Pérola, que eu amo, a Laura, é maravilhosa, foi minha melhor companhia pro Rock in Rio, que ela não bebe também. Então, e depois eu fiquei sozinho. Então, eu fiquei sozinho, andando, feliz da vida, comemorando que eu tava, né, fazendo 98, acho que dias
no dia do Rock in Rio, foi no domingo. Tava fazendo 98 dias, então eu tava, assim, feliz da vida. Cara, eu curti muito. Eu não tenho... O que eu poderia dizer é, fiquem sóbrios em algum evento para testar. Para testar. É só isso. Testem, se testem também. Porque muitas das vezes eu entendo que tem pessoas, Ricardinho, que são funcionais com bebida. Ok. A pessoa, ela vive ok, ela vive bem, ela consegue tomar aquele chopinho dela de vez em quando, para ela não é um problema. Isso é super entendível, que algumas pessoas não têm problema. Mas eu entendi que eu tenho um problema com álcool. Eu sou um cara que eu sou bipolar, eu tomo, né, a minha bipolaridade, ela trafega entre depressão e euforia. Então, A porque bebida o álcool não dá. aumenta mais. Eu já estava sempre em estado de euforia, querendo mais, querendo mais, querendo mais. Então, cortar o álcool, para mim, foi assim, incrível. Porque eu agora eu consigo viver a vida aqui, e aí eu vou lá quando eu quero, busco ali a minha euforia, trabalho isso, vivo com isso, convivo com isso, mas aí eu volto ao normal. Eu não fico numa busca pela euforia excessiva o tempo inteiro. Então, eu acho que foi muito eletrizante mesmo curtir o Rock in Rio sóbrio e muito mais legal do que eu esperava e muito cansativo também. Porque o Rock in Rio é bem cansativo, tá? Foi bem cansativo porque é bem grande lá. Mas muito Então, legal. o Rock in Rio é um evento que, assim, eu confesso que eu sempre tive vontade de ir, mas nunca tive ainda a oportunidade de ir. Mas Eu tenho está no meus certeza que você planos, vai ter essa oportunidade. Tenho está no meus certeza. planos ainda em alguma edição. Eu acredito que vai rolar isso para você sim. Tenho quase certeza absoluta. Aqui tá a E profecia. Davi, voltando à parte da aceitação, e dentro da sua família, como é que foi essa jornada de aceitação? Houve algum momento desafiador? Ricardinho, eu sempre fui muito amado pela minha família, pela minha mãe. Eu tive umas situações que não foram legais, mas foi por parte de um padrasto, uma pessoa que vivia com a minha mãe na época, mas eu sofri muito bullying mesmo mais na rua, ah, assim, escola e tal. Dentro da minha família eu não sofri bullying, de eu falar assim, alguma coisa que eu tive. Não, as pessoas sempre me aceitaram muito como eu sou. Graças a Deus, acho que isso me deu força assim para eu ser para eu ser o Davi que eu sou hoje, né? As É pessoas já porque a aceitaram. partir do momento que a família aceita, te dá muito mais força para enfrentar o preconceito do mundo exterior, né? Total, total, porque é base, né, cara? É quem tá ali com você no dia a dia, é quem te dá força, é quem te ama incondicionalmente, ou quem deveria, né, te amar incondicionalmente. Então, para as pessoas que não passam por isso, eu realmente fui muito privilegiado, embora tenha vivido situações nem um pouco agradáveis na minha vida, mas com a minha família eu fui muito privilegiado de ter a mãe que eu tenho, né? Então, nesse quesito, eu perdi meu pai também muito cedo, né? Perdi meu pai tinha 11 anos. Meu pai faleceu jovem. Então, eu não passei por essa situação com meu pai e com as outras pessoas da família eu não tive nenhum problema. Talvez às vezes um pouquinho assim, lá atrás, com a minha família, né? Meu pai era uruguaio, como eu te falei, e Uruguai é mais provinciano do que aqui, mais provinciano do que Niterói. Montevidéu e as outras cidades, né, de interior bem mais provincianas. Talvez um pouco, mas hoje em dia, como as coisas estão muito globalizadas, então não tenho não. Não tem muito não. Não passei muito isso não. Muito pouquinho, assim. Coisas muito pontuais, mas que não me marcaram. Que a principal pessoa que você queria que estivesse do seu lado era sua mãe, já estava, né? O Exato. resto era o resto. Ela sempre foi minha musa, né? Como eu te falei, sempre foi minha musa, inspiradora em diversos temas, sentidos. E obviamente que quando a gente tem uma pessoa assim, é a principal pessoa, né? Acredito que sejam os pais no geral, mas tem outras formações de família onde as pessoas olham, na verdade, a pessoa que cuida delas, né?
como espelho e como o caminho a seguir. Então, já tinha isso mesmo em casa. Em 2012, você viveu um episódio terrível, Sim. quando sofreu um atentado saindo de uma boate carioca. Uhum. Como esse acontecimento impactou sua vida e a sua forma de encarar o mundo? Queria primeiro que você contasse um pouco do que aconteceu nesse episódio. Cara, então, olha o que aconteceu nesse episódio. Esse dia, eu tava. Eu tava ficando com uma menina. Tava ficando com uma menina nessa boate, a finada Fosfor Box. E o segurança da boate tava dando em cima da menina que eu tava ficando. Isso em Isso 2012. em 2012. Onde eu era bem magrinho, eu tinha uma estética bem mais afeminada, né? Porque eu era bem magrinho, enfim. É, e, e eu lembro nitidamente dessa situação acontecendo e ela muito incomodada. Em 2012, para que as pessoas se lembrem, não tinha, não tinha a lei de você não poder fumar em alguns lugares, né? E dentro dessa boate, especificamente, todo mundo fumava dentro dessa boate. E em um dado momento, já da noite, acho que eram umas 5, quase 6 da manhã, um rapaz estava apagando um cigarro. E eu já estava mais para lá do que para cá. E aí eu pedi para ele para dar um trago no cigarro do rapaz. Eu dei um trago no cigarro do rapaz e eu fui apagar. E nisso que eu fui apagar, a segurança veio com tudo para cima de mim. Né? Tem as imagens no YouTube, ainda hoje tá lá, até hoje tá lá, alguns lugares postaram. Enfim, nessa época eu ainda assinava meu nome como David, né? Era Davi Alvares, mas com D no final. Então, se as pessoas quiserem ver, não tem problema nenhum, tá lá. E aí, cara, o cara me bateu muito. Quando eu revidei um soco nele, imagina, eu era muito magrinho. Depois de muito apanhar, eu dei um soco. Num soco veio outro. E eu comecei a apanhar de 2 seguranças até ficar desacordado e acordar fora da boate. Todo ensanguentado, com meu rosto quebrado, né? Todo deformado. O episódio foi esse, tá? Foi muito perturbador para mim. Foi muito perturbador. Hoje em dia eu lido ok com isso, não tem problema nenhum de ver as imagens, não tem problema nenhum com isso. Também não fiquei traumatizado, tá? Acho que talvez eu não me traumatize tanto com as coisas, mas para a época e na época e durante um bom tempo eu fiquei sim, fiquei com sintomas de síndrome do pânico, né? Foi bem pesado. Hoje em dia, aí você pontuou outras perguntas dentro da pergunta. Como é que isso impactou sua vida e a forma de você encarar o mundo? Como que? Desculpa, mudou minha. Eu Isso li impactou sua vida tá? e a forma de encarar o mundo. A forma que impactou a minha vida foi que quando eu recebi a eu esqueci o nome que se dá quando você recebe um dinheiro quando acontece alguma coisa. A indenização. Indenização, fui para a Grécia. Daqueles. Foi assim que eu mudei todo o mindset. Não, brincadeira. Mas, cara, isso me fez refletir muito sobre os padrões que as pessoas sempre olharam dentro do que era ser bissexual, por exemplo. Eu tenho certeza que isso não aconteceria se fosse um cara que ele julgasse ser hétero, sexual ficando com a menina, porque, na verdade, eu apanhei foi por homofobia, eu não apanhei por causa do cigarro, entendeu? Não foi por causa disso. É, nitidamente pela situação que eu fiquei passando a noite inteira com ele dando em cima de uma menina que estava comigo. Então, eu sei que isso me fez olhar para como as pessoas enxergam o padrão do gay, do bissexual, como as pessoas julgam, uh, como as pessoas elas não têm realmente carinho nenhum pelas outras. É muito difícil a gente achar isso no mundo. Cada vez mais a gente percebe o amor se esvaindo
esse tipo de coisa, assim, né? Que a gente acaba perdendo a fé nas pessoas em muitas das vezes, né? Ao longo da vida. E nesse momento específico, imagina, eu fiquei totalmente atordoado, né? Achando que ninguém prestava, não queria estar perto de ninguém. Imagina que todo mundo poderia me machucar, por isso que eu falei ninguém prestava, que as pessoas poderiam me machucar de alguma forma, muito medo. Fiquei com medo de sair na rua, do cara se esconder atrás de algum lugar, ir atrás de mim. Fiquei com medo disso na época. Hoje em dia, obviamente, já passou muito tempo. Mas na época foi o que isso impactou na minha vida. Ah, E como coisa que impactou foi foi, esse processo, Davi? Você fez boletim de ocorrência, ó, entrou com processo óbvio, contra segurança, essa parte que eu falei de ter ido pra Grécia foi verdade. A boate me indenizou, pra época a gente ganhou um dinheiro bem legal. mas você, quando você foi à polícia, como é que foi o recebimento da denúncia? Cardinho, eu cheguei. Cara, se a galera der um Google, botar David, D-A-V-I-D, com D no final, Alvarez, agressão, as pessoas veem como eu tava. Tipo assim, eu tava. Eu fiquei destruído, cara. Eu fiquei destruído. Eu Se acho que na você não se importar, emergência. a Ah, gente tá. na Pra, edição, a gente pode colocar essa imagem para as pessoas óbvio, verem. pode, não tem problema nenhum. Tem uma bem icônica. Não tem problema nenhum, que era que ficou saindo nas capas dos jornais muito tempo. Ahn, eu me perdi. Eu acho, se eu não me engano, primeiro de tudo, o SAMU teve que me tirar de lá, se eu não me engano, porque pra você. Eu acho que foi a primeira coisa que foi feita foi uma ambulância, e depois da ambulância que passar pelo médico que você faz o boletim de ocorrência já era de manhã. Eu acho que foi isso, eu não consigo me lembrar agora exatamente, mas eu creio que foi isso que aconteceu. Veio uma ambulância, e aí nesse processo alguém postou no Twitter o que tinha acontecido. E aí a mídia caiu em cima, ficou todo mundo muito preocupado, obviamente. Aí eu fui pro Copa d'Or. E aí foi tudo ao mesmo tempo acontecendo, e nessa época eu não conseguia respirar, porque eu não queria estar na capa. Obviamente que eu queria que o meu trabalho florescesse. E aí tava toda a situação do cru, olha o que fazem com o cru da vida real. E no que eu queria era que as pessoas me vissem bonito, eu que tinha um problema de autoestima, né? De autoestima, de autoestima baixa. E aí, de repente, eu era visto em todos os jornais, na televisão o tempo inteiro com a cara toda quebrada. Então, isso mexeu muito com a minha cabeça também, sabe? Na época. A época eu fiquei bem. Eu não fiquei legal com isso, porque a, a, eu queria, obviamente, o reconhecimento era muito legal e as pessoas preocupadas, mas eu acabei deixando repórter entrar na minha casa, eu acabei deixando coisas que não era para ter deixado na época, né? A única coisa depois que eu tive um advogado que depois entrou com a causa, que foi o seu xará Ricardo também, entrou que aí ele deixou que as pessoas não explorassem mais muito a situação. Foi quando a Sônia Abrão queria que eu fosse pro programa dela, ficar Nossa, lá sentado. Davi, eu estou vendo a filmagem no YouTube que tem ainda. É uma coisa, é pavorosa. Eu apanhei muito. Eu apanhei muito. Eu apanhei muito. Foi bem pesado. Foi bem pesado. É, A foto também, essa assim, é a foto, ela é eu bem. acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Não é nem pelo sensacionalismo do que aconteceu, é para alertar o que acontece realmente na E nossa é sociedade. daí para pior. Né? Daí para pior. Né? Tipo, isso é um caso que eu tô aqui, eu tô ótimo. Se você olhar ainda hoje, você consegue ver daí? Ó, eu tenho uma marquinha aqui ainda, que foi a única coisa que meio que ficou, você tá vendo? Ó, isso aqui foi do olho, porque aqui ficou muito machucado meu nariz, não chegou a quebrar meu nariz, mas depois eu tive que fazer uma cirurgia. Eu fiquei bem machucado. Era pus no olho, meu olho ficou todo preto. Meu olho ficou todo preto de sangue, demorou muito tempo pra sair. Ah, foi bem pesado. Foi bem pesado. Ficou assim. Davi, como é que foi depois disso tudo? Você tem que ficar frente a frente com esses Eu seguranças. não fiquei. Eu não fiquei, não. Já não ficou. Não, não. Eu fiquei tão apavorado.
à época eu estava tão apavorado com a situação, por isso eu te falei que hoje em dia meu mindset é diferente, mas na época eu fiquei tão apavorado que eu não quis, e aí o Ricardo, o advogado Ricardo, ele, ele fechou uma indenização off-road, Teve um né? acordo Extrajudicial, um acordo, extrajudicial, e para aí não levar o processo, para é, não levar julgamento. depois até Para você teve uma também. situação com ele, onde na época, a época, né, ele teria que pagar também uma indenização além da boate. E aí a única forma que ele teria de pagar seriam em 10 vezes, e aí ele não tinha mais comprovação de renda, e aí quem teria que pagar para o justiça ia buscar a mãe dele. Aí eu achei também meio absurdo, não quis que uma mãe Que a sabe, deveria ser mãe se responsabilidade uma por uma pessoa, né, atitude não queria. imbecil e ignorante do seu filho, né? E aí eu não achei válido à época que isso. E aí eu, sem saber, estava liberando o perdão dele aí com a justiça, né? Mas é bom também, porque isso não faz bem a gente guardar raiva, guardar Eu tô rancor, falando só da porque questão financeira mesmo, entendeu? A outra parte, isso aí já tá entregue na mão dele, eu não tenho raiva nenhuma dele. Como eu não tenho ele raiva de nenhuma. que acerte depois as contas dele com destino, com Deus. Aí Exatamente. é ele com a Existe, consciência dele, tem né? como. Existe uma lei de retorno com a vida. A gente consegue perceber isso nitidamente com muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Isso eu tenho visto cada vez mais com atitudes, quando a gente tem atitudes positivas, como a vida ela é mais positiva, quando a gente acaba errando, e principalmente com consciência dos nossos erros, dos nossos atos, e age com maldade, como a gente tem um retorno. Eu acredito muito nisso e vejo muito isso acontecer. Davi, após esse episódio, você se tornou mais vocal em relação à causa LGBTQIA+. Porque ainda parece um absurdo, mas o Brasil é ainda o país que mais se mata Uhum. pessoas LGBTQIA+ do mundo, né? Sim. É onde tem mais preconceito. Como foi esse processo? Hoje você se considera um ativista da causa? Vamos lá. Eu acho, primeiramente, que a forma de eu ser ativista é eu existir, tá? Naturalmente, eu tive alguns processos na mídia que fizeram com que essa bandeira, naturalmente, ela fosse levantada. O episódio de eu ter, né, sido agredido por homofobia dentro de uma boate, né, isso ter sido levado para todo o Brasil, ter inspirado um personagem gay afeminado, ter dado o primeiro beijo gay da Rede Globo entre dois homens na TV aberta. Então, acho que naturalmente a minha forma de ser ativista da causa LGBT, que ia mais, que ia mais, ela é existir, né? Eu não preciso levantar bandeira nenhuma, porque basta a pessoa me conhecer, ou conhecer minha trajetória, que ela já vai ver o quanto de coisas existiram dentro da comunidade onde eu trouxe coisas muito relevantes, embora muitas vezes talvez as pessoas da comunidade esqueçam, como por exemplo a parada gay da minha cidade, por exemplo, nunca me convidou. Já fui músico de parada gay de diversas cidades. A parada gay da minha cidade, Niterói, por exemplo, nunca me convidou para nada. Mas você entende que o meu ato é existir. Obviamente que eu já fiz trabalhos, por exemplo, com essas paradas específicas da cidade, acho que de Macaé, e do Leblon. Tem uma parada gay pequena no Leblon, que não é do Rio de Janeiro, onde eu fiz trabalhos específicos estando com eles. Foram as duas paradas, se eu não me engano, tá? Que eu me lembro agora. É isso? E teve uma outra também, agora eu não vou me lembrar exatamente de onde é. Mas enfim, acho que foram 3 paradas. E a outra cidade eu não vou conseguir lembrar agora. Mas enfim, tá, foi isso mesmo. 3 paradas gays, e eu da minha cidade, por exemplo, eu nunca fui convidado. Nem do meu estado, Rio de Janeiro.
a oficial. Então, eu acho que o meu maior ato de lutar pela causa é existir, é ter participado das coisas que eu participei, de ter feito as coisas que eu fiz e de continuar sendo uma pessoa livre. Eu acho que quando a gente está falando sobre direitos iguais, a gente está falando sobre liberdade do ser, sabe? Eu busco a liberdade do ser Davi. E obviamente que junto com isso vem o fato de que se eu quiser casar com um homem, eu posso casar com um homem. Se eu quiser casar com uma mulher, eu posso casar com uma mulher. Eu tenho vontade de ser pai. Eu tenho muita vontade de ser pai. E caso não seja por vias naturais, seja eu adotando uma criança. Então eu sei que diversas coisas dentro da minha vida sempre vão ser um ato de ativismo. Por exemplo, se eu caso hoje com uma mulher, será um ato de ativismo. Uma pessoa com todo esse passado, hoje decidiu ficar com uma mulher. Pode acontecer, eu posso me apaixonar por uma mulher. Se eu decido casar com um homem, vai ser também um ato de ativismo. Se eu adoto uma criança, vai ser. Então, entende que eu não preciso ir para a rua levantar nenhuma bandeira, embora eu levante de qualquer maneira. Entendeu? Porque essa bandeira ela existe. Ela faz parte da minha trajetória. Então, eu acho que às vezes a gente luta por coisas que não acho que seja a forma correta. Só isso, assim. Não acho que seja desse jeito. Eu acho que nem sempre é impondo que a Eu gente. acho que tudo começa pelo respeito. Você não Exatamente. precisa impor a sua orientação, a sua opção para ninguém. Você não precisa, é o que você está falando, você não precisa forçar essa aceitação para ninguém. Sim, Você só exige respeito com você, porque o respeito seu começa aonde acaba do outro, né? claro. Exatamente. Exatamente. E eu sou um cara que eu respeito muitas pessoas, eu busco fazer isso, eu opto por fazer isso. Porque se a gente for na levada de como o mundo tá, de como as coisas são, a gente acaba sendo FDP o tempo inteiro. Entendeu? Então, na verdade, você ter bom caráter, você você respeitar as pessoas, você devolver um troco que veio a mais, você cuidar da natureza. Tudo isso são coisas que são escolhas. E Você hoje em fazer dia, pelo próximo, né? fazer pelo Você próximo, tudo isso é escolha. Então, se você. São tudo opções mesmo, porque se você opta pelo melhor. E aí também entra a parte, como você falou, onde o respeito de um começa, o do outro termina. E aí, se alguém te trata dessa forma, você simplesmente, né, dá um stop nisso. Obviamente que existem situações que são muito desagradáveis, como essa da boate, por exemplo, que você não tem controle, que você perde controle. não, nesse caso não é nem situação desagradável. Nesse caso é um crime de qualquer forma. Poderia, é um crime se acontecesse com um homem hétero, é um crime se acontecesse com uma mulher hétero, uma mulher lésbica, uma mulher trans, um homem trans, um homem Mano, homossexual. É um crime de qualquer jeito. É uma agressão, é uma violência de qualquer jeito. sim, Não importa contra quem, exatamente. né? Pode ser contra uma pessoa heterossexual, branca, classe média alta. Por exemplo, É eu um vi, crime. a gente vê muito, né, muitos casos, né, de feminicídio. Então é uma coisa também muito importante a gente falar. E a gente está sempre atento. Ontem aconteceu uma situação, eu estava dentro do shopping e teve duas situações que aconteceram muito recentes comigo no shopping. Viu? O que que você acha? Uma situação dessa primeira foi, é, era um menino branco, ele estava dentro do shopping, ele tinha, ele parecia ser bem novinho, tá? Ele tinha furtado alguma coisa de uma loja e as pessoas correndo, os seguranças correndo atrás dele. E aí eu fiquei na espreita vendo se alguém ia fazer alguma coisa com ele. Obviamente que ele estava errado, tinham que chamar os pais dele, isso aí tudo, né? É isso, o ponto. Tinham que chamar os pais dele, né? E aí vamos ver como se procede a justiça. Mas eu fiquei, até o segurança ficou perguntando para ele se eu estava com ele, porque eu fiquei preocupado de alguém fazer alguma coisa com o menino, sabe? Eu fiquei preocupado e fiquei de longe olhando, parado olhando aquela situação. Então, a gente sabe que as coisas elas às vezes desandam. Então,
até do lado de quando há um erro. Então, a gente tem que tomar cuidado e a gente também tem que estar sempre de olho. Então, é isso. Acho que eu até me perdi um pouco. Desculpa, eu tô um pouquinho cansado. Pós-Rock em Rio, aí eu vou correndo o assunto aqui, mas me faz aí mais uma pergunta para eu falar sobre. Além desse episódio, Davi, você já havia passado por episódios de homofobia antes? Então, como eu te falei, na minha infância, assim, mais tenra infância que eu me lembro, eu era uma criança muito espiritada. E era uma criança que tinha trejeitos gays. Eu era uma criança viada. Eu era. E aí, Você falou tipo, agora, igual passei por Paulo diversas. Gustavo falava quando ele era vivo. Ah, Você ele falava falou muito. igual Paulo Gustavo agora. Eu era uma criança viada, então eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso, não. Eu acho que eu tive muito, sofri muito bullying por conta disso. Ah, eu gostava de boneca, queria ter boneca, aí tinha bonequinhos, esses bonequinhos. Lembra que tinham esses bonequinhos pequenos do tipo Comandos em Ação, aí tinha Sim, sim. eu tinha os bonequinhos e tinha Barbie também. Aí minha mãe deixou eu ter coleção de Barbie. Então eu tive coleção de Barbie e tive coleção de bonequinhos. E brincava com todos juntos. E tinha É carta. normal, ué. Você queria, era uma vontade. Sua mãe acolheu isso. Sem preconceito nenhum. Ela sempre foi. É isso que eu te falei, assim. Então, por mais minha mãe é evangélica. Então, sabe o que é legal da gente ver também? Ela sempre foi uma mãe que ela nunca me olhou com preconceito, mesmo sendo uma mãe evangélica, né? E então isso eu tenho muito orgulho de falar, né? Porque as pessoas também elas falam muito mal dos evangélicos, muitas vezes. Eu já passei por situações muito desagradáveis dentro da igreja também, por ter sido criado no lar evangélico, já passei. Mas eu posso dizer também de muitas coisas boas que eu vivi, né? Inclusive dentro da minha casa. E isso continuo sendo cristão. Hoje em dia não frequento, Davi, gosto muito. como é que você lidava com isso antes? E o que mudou depois do atentado? Com a minha sexualidade, com a forma de Não, o expressar. jeito que você lidava com os episódios de homofobia antes mudou a forma que você lida Mano, hoje depois em do dia tô atentado. fortão, brother. Tô fortão, tá louco. Ninguém mete a mão em mim, não. Cara, o que mudou, na verdade, tô brincando, mas o que mudou, na verdade, eu acho que. Eu acho que antes eu respondia mais. Eu tinha aquele afã de responder, sabe? Eu acho que hoje em dia eu não fico querendo bater muito palma. Desculpa a expressão, mas palma para palhaço, vou falar palhaço, né? Palma para palhaço. É, eu acho que o que mudou é porque também do atentado para cá, como eu falei para você, eu mesmo venho me transformando há muitos anos, né? Então, todo dia eu aprendo uma forma nova de lidar com algum novo tipo de babaca que surge, seja na internet. Ah, babaca vai ter em todo Então, lugar. é uma situação que eu realmente aprendo todo dia coisas novas. Sempre tem coisa nova para aprender e jeito novo para a gente lidar com episódios de homofobia ou com alguém que é simplesmente babaca. Eu não dou muito ouvido. Obviamente que, ó, você vê, eu sou um cara que eu gosto de me vestir de um jeito diferente. Então, aqui em Niterói, eu sou de uma cidade, para quem não sabe, eu voltei a morar na minha cidade natal, que ela é vizinha do Rio de Janeiro, que é uma cidade que tem uma ponte enorme que divide. É uma cidade muito mais provinciana. Eu moro 3 quilômetros de chão de terra, do asfalto para cá. Então, eu moro na Serra da Tiririca. Eu moro muito dentro do mato, de verdade. Muito mesmo dentro do mato, por escolha. Não herdei a casa, não. Vim mesmo morar aqui. Eu saí do Rio de Janeiro para vir morar aqui. Por uma questão de mudança de vida, mudança de rota. Então, dentro dessa estética que eu vivo, obviamente que as pessoas me olham muito. Imagina, às vezes eu visto roupas totalmente diferentes. Eu sou o cara que eu tenho uma bike rosa choque. A minha bike é rosa choque. Então as pessoas, né?
acaba chamando atenção. Eu sei que chama. Então, uma vez ou outra eu ouço uma piada ou um negócio. Mano, eu deixo passar. Eu tento. Eu vou ler, papai vai te levar pra passear já já. E meu cachorrinho tá pedindo pra andar. Mas às vezes eu escuto coisas. Às vezes eu pinto a minha unha. Ó, agora tem uns negocinhos aqui que eu fiz hoje, tá vendo? Ó, que a Jaque, ela é maravilhosa. Ela arrasou hoje fazendo minhas unhas. Então, às vezes eu pinto a unha toda de preto, de azul. Eu vejo as pessoas me olhando. O que que eu vou fazer, Ricardinho? O que que eu vou fazer? O que que faço eu? Faço nada. Eu deixo. Continua vivendo, né? Continuo vivendo a minha vida, experienciando as coisas que eu gosto de experienciar. Muitas das vezes o que eu gosto de experienciar, ver o bobo sendo bobo. O cara tá sendo um bobão. E tá tudo certo. Não vai modificar em nada a minha vida. Obviamente que às vezes também eu perco, né? Eu fico chateado, já aconteceu, tudo bem. Não posso falar que é em todo Então, a momento. gente Mas, pega a paciência mas da vida. na grande maioria das vezes, eu tô falando de forma generalizada, na grande maioria das vezes eu tento levar de boa, eu rio. A verdade é que a grande maioria dos meus amigos são héteros. Eu não tenho muito um gueto gay, eu não vivo em gueto gay. Então, por não viver em gueto gay, ah, eu já tô acostumado com piadinha de hétero. Eu mesmo me zoo eles, então não tem muito isso. Não vivo muito em gueto. Só é graça também quando a gente ri junto, né? A partir do momento que a gente não tá rindo junto, já não passa a ser mais graça. Exatamente. Isso que, por exemplo, foi uma das coisas que o Kuro trouxe muito. Porque era uma comédia onde a própria comédia ria da comédia, né? Então isso trouxe muito para dentro do lar das pessoas, né? Essa naturalidade e tal. Enfim, mas é exatamente isso aí que você falou. Quando a gente não tá rindo é onde o respeito está começando a se esvair. Já vi outro marco muito importante, foi sua participação no programa Amor e Sexo, que houve o primeiro beijo gay da televisão brasileira, né? Como foi esse momento? Te afetou? Teve alguma reação mais difícil de lidar? Não, assédio. Menino, foi muito assédio. Foi muito assédio. Aí foi muito louco isso, né? Porque aí nessa época eu tava com outro cabelo, eu fiquei ruivão, um tempão da minha vida. E aí eu fiquei sendo conhecido como Ruivo do Amor e Sexo. Muito engraçado isso, porque eu saí de Cro da vida real, né? Inspiração do Cro para ser o Ruivo do Amor e Sexo, e muitas pessoas não faziam link. Então, porque tava totalmente diferente. Aí nessa época eu já tinha começado a treinar muito academia, tinha mudado muito o shape. Então aí eu comecei a fazer muita propaganda de sunga. Então eu tinha mais ou menos mudado de CPF, tipo isso. Então, o assédio estava muito grande nessa época. Então, não tive nada que eu me lembre assim, nada negativo. Talvez alguma coisa de hate de internet, mas eu não vou saber te precisar. Mas nada, a grosso modo, nada, até porque o programa da Fernanda Lima e a Fernanda Lima levavam esses assuntos para dentro da casa das pessoas também com muita leveza. Então, eu tive. Como é que você foi parar nesse programa? Deixa eu lembrar. Eu acho que foi uma coisa de casting mesmo. Me convidaram, foi um casting mesmo. Eu não me lembro exatamente, mas eu acho que foi um casting e um convite através de casting de figuras. Nessa altura do campeonato, eu já tinha feito algumas participações na Globo, né? Já tinha participado do programa da Ana Maria Braga, já tinha feito Faustão. O que mais que eu tinha feito na Globo? Faustão, que na época tinha na Globo. Faustão, Ana Maria Braga. Enfim, não lembro mais, mas tinha feito já outras coisas na Globo. Então, tinha lá, provavelmente lá, gays do banco de dados. Aí, assim, vamos chamar essa bicha aqui. Aí acho que me acharam assim. Eu não me lembro. Não me lembro. Mas eles estavam buscando bissexuais. Estavam buscando bissexuais e talvez tenha tido até a questão da mídia na a época que eu sofri o atentado. Talvez fosse isso também tivesse lá, não sei, não sei. Eles devem ir juntando informações do sistema no banco de dados e aí quando eles precisam de alguma coisa específica, eles só buscam lá. E aí foi isso, assim, aí foi um convite e aí eu participei e o esquema era o seguinte, era um casal
um casal bissexual. Olha que coisa. Era um casal bissexual procurando uma terceira pessoa no palco para ficar com eles. E no final das contas, a menina não quis ficar comigo. Desculpa, você continua me vendo, né? A menina não quis ficar comigo e o rapaz ficou comigo. Só que os dois não sabiam exatamente quem tinha aceitado ou não, porque eles ficavam vendados e com o negócio no ouvido, eu acho. Então eles não ouviam a reação da plateia. Então, a menina não, quando ela tirou e até vamos lá, vou explicar de novo. Eu tava todo tapado, eu usava uma roupa, eu esqueci o nome que se dá essa roupa, mas aquela roupa que a pessoa usa até que é usada para fetiche, inclusive. Sei. Toda fechada, só tinha um olhinho. E aí quando eu tirei, a menina não quis ficar comigo, não quis me beijar no palco. E aí tiraram ela. E aí quando eu tirei a máscara e o menino me viu, o Daniel, aí ele quis ficar comigo sem saber que ela não tinha ficado ou não. E aí, assim aconteceu o primeiro beijo gay. Não foi nada armado. Muita gente acha que foi armado, mas não foi nada armado. Aconteceu mesmo, de verdade. Foi bem legal. E agora uma curiosidade, você também foi comissário de bordo, né? Como é que você Como sabe? surgiu Eu vou te essa, explicar. Vou te essa explicar. oportunidade e o que te levou a essa profissão? Eu que te falei isso? Não, Foi? eu pesquisei a Ah, tá. sua vida. Tá, vamos lá. Eu não cheguei. Eu sou comissário de bordo. Na verdade, hoje em dia já nem precisa mais do curso para pessoas serem. Na verdade, eu estudei para ser comissário de bordo e eu acabei não fazendo a prova da ANAC e não sendo comissário. Então, eu fiz o curso inteiro e acabei não exercendo. Não exercendo, não indo trabalhar como comissário. Eu sempre tive muito medo de sair da área artística, da vida artística e de começar um plano B totalmente. Eu tinha muito medo disso, porque eu achava que eu ia ser engolido pelo meu plano B. E eu fui engolido algumas vezes, né? Cheguei a trabalhar com algumas marcas, tipo, eu tive uma marca de roupa, eu fui vendedor de loja, fiz extra Natal, se eu não me engano, tive uma marca de roupas, de customização, e deixa eu lembrar mais o que eu fiz. Esse curso, aí eu também estudei para ser cool hunter. Então eu fiz outras coisas, mas fiz a produção de moda também, né? Então eu sempre tinha medo de ser engolido pelo meu plano B, sabe? Tipo, eu não vou ter tempo mais para ser o Davi artista, que é o que me alimenta muito. Então, eu tinha sempre rolou esse medo. Então, não, na verdade, eu estudei para ser comissário e eu não cheguei a ser comissário. Mas foi isso. Você cresceu numa família com raízes diversas, né? E viveu em lugares como Paris, Barcelona, Argentina e Sim, Uruguai. sim. Como essas experiências moldaram você? Essas experiências me levam ao que hoje as pessoas enxergam como Davi, né? Tipo, elas moldaram desde a todas as oportunidades que eu tive, como por exemplo, se eu não tivesse ido morar, né, passado essa temporada longa em Paris, eu não teria voltado para cá com tanta informação de moda naquele tempo. O Kuro não teria tido talvez não teria tido esse sucesso todo, por exemplo. Então, elas moldaram a mim e a minha história junto e as coisas que se propagaram dentro da minha vida. Ela viver com outras culturas, né? Conviver com outras culturas, eu sempre convivi, porque meu pai, sendo uruguaio, né, já era muito diferente, né, da cultura brasileira, apesar dele ter muito gingado, sempre foi um cara de muito gingado, malandrez, digamos assim, mas desde pequeno já convivia com essa cultura, com uma cultura diferente, né? Então, eu acho que o que agrega, assim, somente agregou, né? Agregou. Eu falo espanhol já muito bem também, mas já tinha já, né, com a questão do meu pai ser uruguaio, mas também melhorei muito o meu espanhol, meu inglês, acho que só agregou a minha vida.
hábitos, forma de ver o mundo. Por exemplo, eu sempre fui um cara muito desprendido de do tempo, sabe? Querendo vivenciar, querendo coisas novas. Eu sou muito apegado a coisas. Eu ainda não aprendi a ser um cara minimalista. Eu sou totalmente kit, sabe? Minha casa é cheia de coisa. Eu não tenho ambiente minimal, assim. Não é aqui. Aqui é tudo cheio de coisa. E eu adoro minhas coisas. Eu gosto das minhas coisas. Eu gosto das minhas coisas. Não tem problema de falar isso. Nós não sou acumulador, mas eu gosto das minhas coisas. Então, eu faço coleção de coisas. Tipo, minhas coleções são coleções de roupas, de sapato. Eu adoro essas coisas. Então, aí o que que me moldou também? Moldou porque eu fui colhendo coisas ao redor do mundo. Então, eu tenho um monte de coisa de vários lugares diferentes que eu não me desfaço. As pessoas faz um bazar. Vários amigos, faz um bazarzão. Vende tudo. Eu falo assim, eu não vou vender, porque isso aqui eu comprei em tal situação, em tal, aquilo eu quero guardar. É uma Talvez em algum lembrança, me né? torne minimalista, mas ainda não sou. Então, mudou tudo. E qual foi a maior lição que cada cidade te deu? Maior lição. Essa pergunta você podia ter me avisado antes, quer fazer. Deixa eu pensar aqui. Ah, cara, Barcelona, eu me diverti muito em Barcelona. Barcelona é uma cidade muito divertida e ela, para mim, ela é como se fosse tipo Rio de Janeiro da Europa, assim. Ah, ela naquele momento que eu estava vivendo, ela me trouxe muito divertimento porque em Paris eu fui para lá depois de Paris. Em Paris eu vivi um relacionamento em Paris que não foi muito agradável. No final das contas, era uma pessoa totalmente abusiva e eu meio que saí de lá meio querendo fugir de Paris, não aguentava mais o que eu estava vivendo lá. Então, Paris, a lição, os parisienses podem ser maravilhosos ou não. Barcelona, uma cidade que acolhe perfeitamente as pessoas. Em Paris também aprendi muito sobre moda, sobre você ser quem você quer ser, e colocar para fora e externar. Você me perguntou isso mais antes, né? Mais cedo. Externar o que você é através da moda. Então, em Paris eu aprendi muito sobre isso. As pessoas não estão nem aí. Se a gente vai para São Paulo e ninguém tá nem aí, se você tá com uma melancia né, na cabeça, imagina em Paris, andando na Champs-Élysées. Tipo, ninguém liga mesmo. Então, onde eu descobri que o meu estilo era legal, foi exatamente andando na Champs-Élysées, nessa avenida. E eu percebia que as pessoas me olhavam assim, sabe? Tipo, olha que legal. E aí eu falei assim, caraca, tipo, isso não acontecia lá no Brasil, sabe? Foi quando eu voltei acreditando em mim. E aí em Barcelona foi isso, questão de acolhimento, questão de divertimento. A Argentina, cara, a Argentina, eu me divertia tanto na Argentina. Foi o primeiro lugar que eu morei fora. Eu me divertia tanto, mas tanto. Eu amo aquele lugar. E Uruguai é minha segunda casa. Uruguai é muito provinciano, muito bucólico, muito bucolismo. É muito. E Paris também tem esse lado, mas o Uruguai é muito mais bucólico. Então acho que são esses aprendizados, assim, mais ou menos. Você passou por diversas transformações pessoais e profissionais ao longo da sua vida, né? Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho ao seu eu mais jovem, qual seria? Rapaz, cara, seriam vários, tá? Mas acho que duas coisas que eu falaria pro o Davi hoje, falaria cuidado com quem você anda. A Mariângela falou sobre isso aqui agora. Cuidado com quem você anda, com as pessoas que cercam a sua vida, com as pessoas que você deixa que façam parte, que você está deixando fazer parte da sua vida. Cuide da sua espiritualidade, beba mais água, não experimente cigarro, não precisa estar sempre embalada, porque isso pode arruinar a sua vida. Então acho que seriam conselhos muito voltados
para saúde mental e saúde física, sabe? Eu acho que eu falaria assim, cara, se cuida. Eu pegaria na minha mão e falaria assim, brother, se cuida. Porque eu saí de casa com 17 anos, né? Saí de Niterói, 17 anos, e eu me casei. Hoje eu sou viúvo, né? Fiquei viúvo tem 7 anos, fui casado 10 anos. Isso aí não sei se você sabia, mas eu fui casado 10 anos e sou viúva 7. E aí eu vivi muitas coisas, sabe, nesse tempo, assim. Então, eu deixei também que até então meu marido cuidasse muito de mim, então eu teria cuidado, sabe? Eu teria tido esse olhar melhor comigo mesmo. E eu acho que falaria isso pra mim. Tenha um olhar carinhoso consigo mesmo. Hoje a gente percebe que você tem uma presença muito forte e consistente aqui no Instagram, né? Com postagens frequentes e um engajamento significativo. Mas há momentos em que você pensa em desistir dessa exposição. Eu acho que faz muito já parte hoje em dia da nossa vida, né? Sim, sim, já teve. Hoje em dia não. Agora não. Mas eu já teve. Já passei por situações de apagar o Instagram, bloquear ele, né? Já passei. Mas hoje em dia, nesse momento, não. Eu tô muito bem, assim, com isso. Eu não exponho tudo o tempo inteiro. Nem jeito, às vezes as pessoas acham que sabem tudo da minha vida e, na verdade, não sabem. Eu não exponho tudo o tempo inteiro. Eu vivo muito tranquilo entre o meu nível de exposição e a minha vida no campo. Então, acho que eu tô bem tranquilo quanto a isso. E como que você lida com o desgaste emocional e com os comentários negativos? Eu não lido. Eu não tenho. Você simplesmente deleta. Sim, eu tento, na maioria das vezes. Eu não fico olhando pra isso. Sério, eu dou uma resposta, assim, na hora que me vem à cabeça, mas eu não fico maturando, matutando. Não fico porque me faz muito mal. Olha, você sabe que quando eu brigo com alguém, eu apago o número da pessoa, porque senão eu fico mandando mensagem, eu apago. Eu apago, assim, eu deixo apagar e depois, quando a pessoa me mandar mensagem, a gente fala, precisamos uma atrás da outra. Então, quando se eu brigar com alguém, eu apago o número. É melhor pra mim. Então, eu não fico, não entro em guerra. Ou bloqueio, ou dou uma resposta, e é isso. Vida A que gente segue. sabe que a vida das redes sociais, muitas vezes, né, não reflete a realidade, com toda aquela busca por perfeição. Sim. Como que você lida hoje com seus próprios medos, inseguranças e até alguns fracassos diante de toda essa pressão? Essas perguntas aí tão boas. Vamos lá, mano. Como que eu lido com isso? Eu acho que realmente a aceitação, ela é também uma busca constante. Ela, ela não é fácil, ela já me levou, essa busca por perfeição, uma suposta perfeição, já me levou a, a uso de anabolizantes, a uso de drogas injetáveis, né, anabolizantes, uso de drogas para ficar magro, para pertencer, né? Então, cara, é tanta coisa. Eu acho que. Eu até me perdi, mas eu acho que a melhor. Me faz de novo a pergunta, que eu até me perdi aqui. Fui. Vamos lá. É, como é que você lida com seus próprios medos, inseguranças e até com os fracassos Tá. diante de toda a pressão por uma perfeição nas redes Então, sociais? como eu já fiz essas coisas todas em busca de perfeição, você vê, há algum tempo atrás eu tava assim com uma, eu não sei o nome de certo, disforia de imagem, mas eu tava com uma, eu me olhava no espelho e coloquei cada vez mais boca. Minha boca tava enorme. E eu achava que aquilo era bonito, achava que era legal e achava que eu tava realmente com uma distorção muito grande da minha imagem. E
eu consigo perceber que isso tudo era porque eu não me sentia bem comigo mesmo. Então, isso é uma busca, uma luta constante para a gente se amar e gostar da gente, né? É uma busca realmente constante. E que as pessoas aceitem a gente como a gente é. Porque se a gente pira e entra realmente numas, mano, não tem lugar para correr. A gente realmente vai viver em depressão e encontrando casos de, né, muito ruins, né, dentro da gente. Então, como eu lido com isso hoje em dia é fazendo terapia, fazendo esporte, cuidando da minha cabeça, não ligando tanto para os comentários, não buscando uma perfeição, né, porque ela não existe, é, sendo o mais eu possível. Acho que são várias coisinhas, sabe? Me alimentando bem, porque isso faz com que seu cérebro rode perfeitamente, tomando os meus remédios, né? Não fumando, não consumindo nenhuma droga, nem álcool, nada disso, porque isso modifica também a forma como a gente pensa, a forma como a gente vê o mundo. Isso você fica realmente desassocia o que é realidade não é, e as pessoas elas normalizam muito isso, a sociedade normaliza muito o uso do álcool o tempo inteiro. Isso as pessoas acabam tendo esse um posicionamento perante a vida que não é real. Isso também é importante da gente falar. Então, eu tenho lidado com isso tudo que você me perguntou, é, tentando ficar o mais cara possível para aprender a lidar, entende? Que é tipo metalinguística. Eu vou aprendendo, ficando sóbrio para poder aprender a lidar, lidando com isso e é cíclico. É meio que isso, assim, eu acho. Conseguiu entender? Ficou meio. Pode ser Deus. Deu. Recentemente, Davi, você compartilhou com seus seguidores o processo de parar de beber e fumar. O Aham. que te levou a tomar essa decisão? E como tem sido essa jornada? Então, hoje eu estou completando 100 dias sóbrio. Isso para mim é um marco. E é, como eu te falei, uma honra ter tido esse papo aqui com você sobre isso, porque eu nem sabia que ia cair no mesmo dia. Isso eu não aguentava mais, mano, viver da forma como eu vivia, assim. Eu realmente não aguentava mais. Eu não era saudável, né? Eu sempre busquei uma vida saudável. Eu praticava exercícios, mas mesmo praticando exercícios, você vê como você estava falando que a vida às vezes aqui na internet não é o que parece ser. Embora as pessoas me vissem em festa, eu postava festas e tal, até trabalhei com algumas festas e tal, mas a realidade é que eu, por trás dos panos, na coxia, eu bebia muito, eu me drogava muito, eu fumava muito, um cigarro atrás do outro, entende? Então, por trás dos panos, eu não tinha uma vida saudável. Eu não agia uma forma correta com as pessoas, muito menos comigo mesmo. Então, eu resolvi, quando eu resolvo ficar sóbrio, e eu não consegui parar de fumar, tá? No dia. Eu tentei tudo ao mesmo tempo, não consegui. Por isso, eu faço 100 dias sóbrio e 59 de cigarro. Não consegui no mesmo tempo. Então, isso é legal de falar para que as pessoas, quem queira parar de beber, de usar qualquer coisa, que elas entendam que às vezes você não vai conseguir tudo de uma vez. Então, tem que ser uma coisa por vez. E, obviamente, agora eu tenho tentado cuidar de outras compulsões, né? Compulsão sexual, compulsão por comida, às vezes compulsão por exercício. Então, às vezes eu tenho que ficar cuidando de outras compulsões porque ela vai caminhando, né? Vai caminhando para outras coisas. Mas eu resolvi viver uma vida real, Ricardinho. Eu resolvi ser o mais real possível. E uma forma de eu estar mais real possível, tanto trazendo isso para as pessoas como para mim mesmo, era estando sóbrio. Então, Entre o álcool e o cigarro, qual era o hábito que mais te incomodava na sua vida? cigarro. O cigarro me incomodava muito. O álcool
Porque assim, tem várias coisas, tá? O cigarro é o seguinte, o cigarro você fuma e você tem a impressão de que você que não tá tendo onda, né? Que você não tá diferente. Então você pode fumar em qualquer lugar. E você não modifica a sua forma de pensar e tudo mais, né? Um pico de dopamina que não muda o seu estado. Então você fuma e ok, você pode fumar em qualquer lugar, né? Tipo, com qualquer pessoa. Então você só percebe que ele é uma droga quando você tira. Quando você tira, você vê o seu desespero pela nicotina, você vê como você estava drogado, como você estava anestesiado, mas é só quando você tira. Já o álcool, não. O álcool, ele entra num lugar é, onde ele te deixa muitas vezes mais desinibido e tal. Então, acho que o cigarro me incomodava muito mais. Mas os dois vícios foram vícios muito perversos comigo. É, e eu acabei sendo muito perverso comigo também. Eu nunca fui uma pessoa de fazer mal a ninguém, de ficar bêbado e fazer mal a ninguém. Desculpa meu cachorro latindo, tá? Calma, filhote. De fazer mal a ninguém, nunca fiz mal a ninguém, mas o mal que eu fazia era a mim mesmo. Então, eu acho que é muito importante eu salientar, porque tem muito jovem que me segue, muita gente que tá começando com vida de balada, fumando esse pod, né? Que é esse negocinho. Ah, eu o nome do seu podcast é Pod Life, né? Mas aí o pessoal fuma muito esse pod, né? Esse negócio de eletrônico. E acha que não vai fazer mal, enfim, e acaba adquirindo o hábito de ingerir fumaça. E a partir desse. Aí é muito mais fácil depois da pessoa começar com o hábito de fumar. E, gente, vou te falar, é muito difícil. Então é muito difícil parar de fumar. Muito. Então, sabe, quem não começou, por favor, não comece. Não comece. Às vezes a pessoa só bebe. Ah, eu fumo um cigarro porque tô ali bebendo, porque tá todo mundo fumando. Não comece. Não comecem nunca. Porque você pode estar realmente estragando. Você diria, Davi, que o desejo de parar com os vícios, como o álcool e o cigarro, está alinhado com o seu novo estilo de vida mais saudável e conectado com a natureza que você busca com a Casa Mato? Você perguntou de eles estagnarem? Se estagnou. Não. Você diria que o desejo de parar com os vícios. Ah, entendi. Vamos lá. Eu vim morar aqui na Casa Mato, né? Já a gente comprou a casa. Vai fazer 7 anos, se eu não me engano. Não, 6 anos. 5 ou 6 anos. E tem fichas que demoram muito tempo a cair. Então eu vim pra cá e mesmo depois de vir pra cá, eu continuei tendo hábitos ruins, entendeu? É, E a natureza, e eu deixei que Deus cuidasse, né, colocar as coisas na mão de Deus, demorou muito. Eu fui muito rebelde. Eu sou um cara que fui muito rebelde, muito bad guy. Então, hoje, agora, esse momento está perfeito, entendeu? Tá tudo perfeito, tá tudo se conectando, e isso é lindo. Mas nem sempre foi assim. Há 100 dias atrás, por exemplo, não estava assim. Eu estava bebendo desvaradamente, ia para os lugares e bebia muito, não tinha controle nenhum, gostava muito de beber. E outra, as pessoas amavam o Davi bêbado, entendeu? Não passava vexame, muito raro, um ou outro, mas eu não passava vexame. As pessoas amavam o Davi bêbado, isso que é o mais difícil, porque como você vai tirar alguma coisa que todo mundo gosta, entendeu? Então isso era mais difícil para mim. É, Tanto quando eu fui diagnosticado com a bipolaridade, há muitos anos atrás, né? Acho que tem 7 ou 8 anos atrás, eu falei assim, cara, ninguém gosta de mim, as pessoas gostam do meu distúrbio, né? Do meu transtorno, distúrbio não, do meu transtorno. Então, são coisas muito difíceis, assim, da gente olhar, da gente tirar e realmente demoram a cair, às vezes, a ficha. Como eu tô te falando, eu não me mudei para cá agora, eu já moro aqui já há muito tempo e demorou muito tempo para essas fichas caírem. No meu caso, agora, aí, 100 dias, né? 100 dias atrás, 3 meses. Então, agora as coisas estão se conectando mais, eu tô conseguindo ter esse entendimento maior, mas demorou, Ricardinho. Demorou sim. Demorou Antes de e não finalizar o nosso o meu propósito. papo, Davi, eu gostaria
que você deixasse uma mensagem para quem está passando por um processo de autoaceitação e enfrentando preconceito, seja na vida pessoal ou profissional. Vamos lá. Eu acho que a busca por você ser você mesmo, ela começa realmente dentro. A busca por ser você mesmo, ela começa com a aceitação. Então, para que o outro te olhe e te perceba como indivíduo e te respeite, você tem que se respeitar, né? Eu acho que tudo vem daí. No meu caso, por exemplo, hoje, com 100 dias sóbrio, eu posso dizer e impor para o outro um limite, porque eu tô impondo os limites para mim mesmo, não tô deixando que a maré me leve. Então eu diria para você, busque esse lugar em você, que é de autoconhecimento, de entendimento do que você é, do que te faz bem, do que realmente te faz bem, para que você possa impor limite para o outro. Você primeiro vai ter que aprender a impor limites para você mesmo. Eu acho que isso seria o que eu tenho de mais legal para deixar para quem está enfrentando isso, qualquer tipo de preconceito, e obviamente procure a polícia, caso seja alguma coisa que seja um crime, não se deixe passar por situações, não se coloque em situações de risco, situações de perigo, caso você esteja passando por alguma coisa, se estiver passando por um problema muito grave, com bebida, com álcool também, procure ajuda, porque tem ajuda. Se for algo do cunho sexual, você tem, por exemplo, uma coisa muito importante, Ricardinho, que eu não falei isso aqui hoje, que eu queria falar para os jovens, não só para o público gay. Desculpa que eu tô sem voz, tá, gente? Agora que falei pra caramba, mas agora que tá pegando. Que as pessoas procurem os postos de saúde, porque o SUS funciona muito, principalmente para o PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Hoje em dia a gente sabe que as pessoas não estão usando mais camisinha, muita gente não usa, mesmo com tanta informação, mas é um remédio que vai segurar, né? Para que você não tenha contato, caso você tenha contato com o vírus do HIV, você não seja infectado. Então isso também é muito legal da gente deixar esse papo. Então em várias áreas. E caso você tenha sido infectado com HIV, por exemplo, eu sou usuário do PrEP, tá? Por isso que eu tô falando sobre ele. Eu sou usuário do PrEP. Então, caso a pessoa esteja passando também por alguma coisa nessa área e não tenha buscado ajuda de ninguém, tenha descoberto, que ela procure, porque lá também ela consegue também se cuidar e tomar o coquetel também, porque tem muita gente que tem medo também disso e passa por preconceito também nessa área. Davi, mais uma vez eu quero te agradecer por esse papo incrível. O tempo passou e a gente nem viu, né? Caraca, já são 10 horas. Eu quero dizer para quem perdeu o início da live, ou não vai conseguir assistir ela hoje, que não se preocupe, ela vai ficar salva aqui no meu perfil. Eu vou mandar o pedido de collab para o Davi, para ficar salvo no dele também. E esse episódio, o áudio do episódio estará disponível nas principais plataformas de áudio daqui a pouco. O link está lá na bio do meu perfil. Espero vocês na quinta-feira, às 19 horas. Muito obrigado, Davi. Querido, foi um grande prazer, Prazer grande prazer, de verdade, meu. comemorar os meus 100 dias de sobriedade com você. Obrigado. Pode life, pode vida. Obrigado, Um Davi. abraço, meu querido. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.